Olá, meus tesourinhos, estamos começando mais um semestre letivo e antes de começarmos a aula, o assunto, eu quero só dar alguns esclarecimentos, né? Primeiro sobre as atividades. Eu espero que vocês tenham o mesmo compromisso que vocês tiveram no primeiro semestre, né? Espero que vocês não deixem de fazer as atividades, que vocês continuem fazendo as atividades, elas são importantes para que vocês possam assimilar o conteúdo ministrado, né? Quero falar também um pouco das notas, né? Como é que se dá as notas, né? Acho que vocês já perceberam que as notas, eu pego todas as atividades do bimestre, né? Somo todas as notas e divido pela quantidade, né? Ou seja, eu faço a média aritmética. Então, por exemplo, se eu fizer 8 atividades, eu somo todas as 8 atividades, as 8 notas e divido por 8. Se eu fizer 10, eu somo as 10 notas e divido por 10. E assim sucessivamente. Então eu espero que vocês não façam a atividade apenas por fazer, que vocês caprichem nas atividades para que vocês possam tirar notas boas, para que vocês possam terminar. Só falta esse semestre, né? Então eu espero que seja um semestre de sucesso, que vocês possam se empenhar ao máximo, né? E vamos agora para o assunto, né? Eu deixei esse assunto praticamente em cima do Enem, né? De propósito, porque esse é um dos assuntos mais cobrados no Enem. Estatística, ele geralmente é 5, 6 questões de estatística, né? Então, a estatística nós vamos fazer primeiro uma parte de análise gráfica, né? Que se vocês fizerem uma boa leitura de gráficos, você pode, na certeza que você vai se dar bem na prova, né? Então a gente vai fazer primeiro uma aula falando sobre análise de gráfico. Uma aula não, 2 aulas. Depois a gente vai falar de medidas de centralidade, que são 3, né? Que é média, moda e mediana. E depois a gente vai falar das medidas de dispersão, que é variação, né? E desvio padrão, né? Variabilidade e desvio padrão. Então a gente vai começar a aula, né? Então eu vou fazer alguns conceitos, né, de estatística, né? Falar sobre alguns conceitos de estatística e a posteriori nós vamos falar sobre os gráficos. Então, na introdução, a gente vai falar sobre estatística, e a estatística ela é um meio de associação de medidas quantitativas que caracterizam ou resumem um conjunto de dados, né? Então, nesse início eu vou falar de alguns conceitos que eles são imprescindíveis para que vocês possam assimilar o assunto. Bom, nossa vida ela é praticamente dada por estatísticas, né? Estatísticas de cunho eleitoral, estatística de cunho populacional. Então, todos os dias, todas as horas, as pessoas fazem estatística, né? Estatística de quanto está a cesta básica, né? Então a estatística ela é dividida em duas partes, né? Que é a estatística descritiva e a estatística de inferência. No ensino médio vocês só estudam a estatística descritiva, ou seja, que eles utilizam os dados para ter algumas certezas ou ter algumas decisões. Na estatística de inferência, eles pegam os dados e aí faz algumas suposições futuras. Então eles estão fazendo algumas inferências sobre o futuro. Então nós vamos estudar apenas a estatística descritiva. Bom, na estatística descritiva nós temos alguns elementos que é interessante que você aprenda, né? O primeiro elemento é a população. Então a população são os elementos em comum que tem essa característica, uma característica específica que é estudado pela pesquisa.
Então a população nada mais é do que todos os elementos que participam de uma pesquisa. A pesquisa ela pode ser populacional ou pode ser uma pesquisa de amostra. Então, uma pesquisa de amostra é quando eu tiro um subconjunto da população e aí esse subconjunto ele vai fornecer informações para o todo de uma população. Então, basicamente é o seguinte: existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa populacional e a pesquisa de amostra. Qual é a pesquisa populacional? Quando todos os elementos eles fazem parte da pesquisa. Quando é uma pesquisa de amostra? Quando eu pego um pedaço dos elementos para representar toda aquela população. Dois exemplos para vocês entenderem a diferença. A pesquisa populacional é, por exemplo, o censo demográfico, onde você conta todos os elementos, todos os habitantes do Brasil, ou seja, conta de um a um. Todos eles fazem parte da pesquisa. Então, ali é uma pesquisa populacional. Como é uma pesquisa de amostra, professor? Uma pesquisa de amostra é uma pesquisa eleitoral. Por exemplo, uma cidade tem 15 mil votantes e aí a pesquisa não vai na casa de todos os 15 mil habitantes. Ou seja, ele pega, por exemplo, 500 eleitores. Daqueles 500 eleitores, eles fazem uma inferência de como seria toda a população. Então, aqueles 500 eleitores, ele representa toda a população. Ou seja, eles não foram pesquisar toda a população, foram só um pedaço da população. Então, quando é só um pedaço, a pesquisa é uma pesquisa de amostra. Quando é todos os elementos envolvidos, aí é uma pesquisa de população. A terceira coisa que para vocês entenderem é variável. E a variável é o objetivo de estudo, ou seja, a variável nada mais é do que as perguntas da população, as perguntas da pesquisa. Né? Então, variável é a pergunta ou as perguntas da pesquisa. Né? Então, a variável ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Quando é que a variável é quantitativa? Quando ela é respondida por um número. Então, por exemplo, alguém pergunta qual é a quantidade de filhos? Você vai responder por um número. Qual é a sua altura? Responder com um número. Qual é a sua renda? Vai responder com um número. Então, sempre que você responde com um número, é porque essa variável é quantitativa. Quando é que a variável é qualitativa? Quando você dá uma característica ou uma preferência. Então, por exemplo, cor, você está dando a característica. O nome em que o entrevistado vai votar nas eleições. Você está dando uma característica ou você está falando da sua preferência. Então, a variável ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Tá? Então, quantitativa você está dando quantidade, você está falando com número. Qualitativo você está dando uma característica ou uma preferência. E aí nós temos as tabelas de frequência. Então, aqueles valores que a gente recolhe na pesquisa, eles podem ser organizados em conjuntos de dados coletados. E aí nós temos duas características. Nós temos nas tabelas de frequência, ou seja, quando você vai tabular todos os elementos que você tem, você vai ter a frequência absoluta e a frequência relativa. O que é frequência absoluta? É você contar quantos votos tem cada elemento daquela pesquisa. Ou seja, a quantidade absoluta é o valor lá. Por exemplo, você vai dizer quantos tem. Você vai fazer uma pesquisa de número de filhos. Aí você vai colocar quantas pessoas respondeu que tem 0 filhos. Aí você vai colocar a quantidade. Por exemplo, 4. Isso é variável absoluta. Quantas pessoas têm um filho? 5. E assim sucessivamente. E nós temos a frequência relativa. O que é frequência relativa? Frequência relativa nada mais é do que a divisão de frequência absoluta pelo total.
Então, por exemplo, como é que eu faço a frequência absoluta, a frequência relativa de quem tem 0 filhos? Você vai pegar a quantidade de pessoas que disseram que tem 0 filhos e vai dividir por a quantidade de pessoas que responderam a pergunta, ou seja, o total. E aí a frequência relativa ela pode estar em fração, né? Então ela pode estar em número decimal. Quando é que ela está em número decimal? Quando você pega o número de cima e divide pelo número de baixo, né? Ou seja, deu 5 para 20, aí você vai dividir 5 para 20, vai dar quanto? Simplificando, vai dar 1 para 4, 1 para 4 vai dar 0,25. E ela pode vir também em porcentagem. Como é que você faz para transformar para porcentagem? Pega o número decimal e multiplica por 100. Então, se deu 0,25, você multiplica por 100, vai dar 25%. Então, quer dizer que 25% das pessoas que responderam à pesquisa têm 0 filhos. Então, lembre, frequência absoluta é o total das pessoas que responderam àquela quantidade. Né? Frequência relativa é a divisão, ou seja, é o quociente, é a razão entre a frequência absoluta e o total de pessoas que respondem à pergunta. E aí lembre que a frequência relativa ela pode estar em fração, pode estar em número decimal ou pode estar também em porcentagem. Classes ou valores, né? Classes quer dizer que quando tem muitos valores para a tabela não ficar de uma quantidade enorme, o que é que eles fazem? Eles dividem aqueles valores em intervalos. Então, por exemplo, digamos que eu faça uma pesquisa que eu tenha valores entre 20 e 80. E aí, para mim não botar 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Para mim não botar, e aí ia ficar uma tabela enorme, o que eu faço? Eu divido aqueles valores em classes, ou seja, eu posso colocar de 10 em 10, então eu posso botar de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Né? Posso dividir em 15, então em 20, né? Então de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80. Então, e aí cada parte que eu dividi, nós chamamos aquelas partes de intervalos. Então, intervalos reais são usados para agrupar variáveis quantitativas. Né? Então, é interessante que quando é que você vai utilizar intervalos? Quando você tem valores, quando você tem uma quantidade de valores muito grandes, e aí você vai diminuir a sua tabela. Então, tem dois conceitos interessantes, né? Então, você vai utilizar intervalos reais, e aí a notação de classes nós utilizamos intervalo real. Lembra que intervalo é um começo e um fim, né? Então, nós utilizamos a notação A, um Tzinho de cabeça para baixo, B, né? Então, e a gente utiliza fechado em A, aberto em B, ou seja, onde o intervalo começa é fechado, onde o intervalo termina é aberto. Então, o que é que significa fechado e aberto? Quer dizer que aquele número que limita o intervalo faz parte do intervalo se ele for fechado, e aquele número que limita o intervalo aberto, quer dizer que os valores vão até aquele valor, mas ele não faz parte do intervalo. E nós temos também um conceito de amplitude. O que seria amplitude? Seria a subtração do valor da direita menos o valor da esquerda. Isso é amplitude. Tá? E agora nós vamos para as representações gráficas. O uso de gráficos ele é importante, né? Ele é um recurso utilizado em jornais, revistas, internet. Por quê? Por que ele é muito importante? Porque ele tem uma variação de quantidades, ele tem muita informação em um pequeno espaço, né? Ou seja, você dá para você colocar muita informação sem utilizar muito espaço. Então, as vantagens de utilizar o gráfico, além disso, ele tem, você olha para o gráfico e aí você tem uma rapidez de informação, né? E aí você pode
também fazer um forte apelo visual e estético. Então nós temos alguns tipos de gráfico que eu vou mostrar nessa aula, né? Então, o primeiro tipo de gráfico nós vamos estudar é o gráfico de barras. E aí existe dois tipos de gráfico de barras, né? Então, o gráfico de barras, eles podem ser gráficos de barras horizontais e pode ser gráfico de barras verticais. Então, os exemplos são, observe, primeiro o gráfico de barras verticais. Nós temos a variação corrente do comércio no Brasil de janeiro a maio. E aí observe que dá para a gente saber qual foi o ano que teve essa menor variação, qual foi o ano que teve a maior variação. Então observe que todo gráfico tem uma legenda, e essa legenda é importante que você observe direito essa legenda. Então a primeira legenda que você vai observar é o que? Todo gráfico tem falando sobre o que é aquele gráfico. Então perceba que está lá em cima, geralmente vem em cima ou embaixo, né, em negrito. Então aqui está falando do corrente de comércio do Brasil de janeiro a maio, ou seja, quanto que de janeiro a maio as pessoas compram, né? Então em bilhões de dólares. E aí o eixo vertical significa os bilhões de dólares, o eixo horizontal significa o ano. Então, por exemplo, em 2006 foi 84 bilhões de dólares, em 2013 foi 192 bilhões de dólares. Observe que dá para mim obter muita informação em um pouco espaço de tempo. Além disso, que eu posso ter um forte apelo visual, né? Aqui é o gráfico de barras horizontais, né? De que se trata? Categorias com maior fatia de marca própria nos supermercados à venda do primeiro semestre de 2015. Então nós temos papel higiênico e tal. Então observe que você vai observar a legenda, você vai ver o que cada eixo está explicando, né? Gráfico de linhas. O gráfico de linhas ele tem uma característica muito interessante. O gráfico de linhas ele é muito usado quando eu quero representar valores de uma variável em um intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, o gráfico de linhas ou linha poligonal é quando eu quero representar um valor, uma variação no tempo. Então, observe, o preço da carne bovina no atacado da Grande São Paulo em reais por quilograma. Então, a diferença. Em janeiro de 2010, o preço era R$ 6,35. Em fevereiro de 2015, a carne era R$ 8,94. E aí ele faz toda a variação de valores entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2015. Então, você consegue perceber na linha do tempo toda essa variação. O gráfico de setores. O gráfico de setores também é chamado de gráfico de pizza, né? Ele é dividido, ele tem um círculo e aí divide cada informação que você quer em um pedaço desse círculo. Então, um exemplo seria aqui o perfil brasileiro de 2010. Então, quando foi feita a pesquisa, 47,7% disseram que eram brancos, 43,1% disseram que era pardo, indígena 0,04%, amarelo 1,1% e preto 7,6%. Então, cada informação dessa representa um pedaço de uma pizza, né? E aí cada valor desse representa um ângulo, né? E aí a maioria das questões de gráfico vocês vão perceber que a gente faz por regra de 3. Pictograma. Pictogramas são gráficos que têm imagens que guardam relação com o assunto. Então, por exemplo, se você fala de gasolina, geralmente ele vai mostrar uma bomba do posto. Se você fala de carros, lá vai ter imagens de carro. Então, o que eles fazem? Eles pegam o que é utilizado na pesquisa e colocam uma imagem para, na hora que você olha, já tem a relação com o assunto que ele está expondo.
Para que isso? Isso desperta a atenção e a curiosidade do leitor. Então o exemplo está aqui, ó, falando de carros. Então quem vem nos carros quem vem nos gráficos são os carros bonitinho e tal. Aqui cada carro equivale a 2.000 unidades. Então, por exemplo, em maio foi vendido 4 carros, cada carro representa 2.000 unidades, então foi vendido 8.000 carros. E assim sucessivamente. O histograma é o gráfico quando você faz por intervalos. E aí o histograma ele é um gráfico de barras, ele é semelhante ao gráfico de barras. A única diferença é que as barras vão vir juntinhas, já que ele está formando intervalos, e eles são contínuos, ou seja, ele vai vir bem uma barra colado na outra. Essa é a diferença de gráfico de barras normais. Então, por exemplo, peguei todos os IDHs dos países sul-americanos de 2014, e aí você lembra que IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é medido por a distribuição de renda per capita, pela escolaridade, né, e por alguns outros fatores. E aí, quanto mais próximo de quanto mais próximo de 1, o IDH de 0 até 1, quanto mais próximo de 1, melhor qualidade de vida tem esse país. E aí eu fiz a tabela, então lá os valores estavam entre 600 e 900, então eu dividi ele em 3 pedaços. Então eu coloquei quem estava entre 0,6 e 0,7, e aí contei a quantidade de país, coloquei em porcentagem, né? Peguei o total de país, dividi pelo total. Peguei todos os países que estão entre 0,7 e 0,8, dividi pelo total. E peguei todos os países que estavam entre 0,8 e 0,9, né, e dividi pelo total. Então, por isso, é assim que eu encontro A em porcentagem. Bom, com isso nós finalizamos a parte teórica. Já já nós voltamos na próxima aula com a parte de exercícios. Tchau, até já.